o dia de ontem todo por essa reunião. Confesso aos irmãos com um pouco de tremor, porque eu pedi a Deus essa oportunidade de estar falando com vocês. Não estava programado que eu ministrasse aos pastores esse ano, mas nós gostaríamos muito que o José Domingos estivesse pregando hoje, mas ele teve outro impedimento, não pode estar conosco aí, eu assumi a função. E confesso aos irmãos que essa oportunidade que nos é concedida de nos reunirmos aqui neste lugar como igreja, mas muito mais do que como igreja, como um conselho dos pastores que lideram as igrejas, é uma oportunidade que nos traz também uma responsabilidade. E é com muito temor e tremor que eu venho participar dessa reunião, porque eu sei que ministrar aqui é, sem dúvida alguma, tocar em algo que Deus tem posto sua mão, e eu não gostaria de tocar naquilo que é sagrado sem a autorização, sem a permissão do Eterno. Tocar no coração de vocês sem a permissão do Eterno seria uma tolice da minha parte. Mas eu não queria sair dessa manhã aqui sem ter tido essa experiência contigo, de que o nosso momento fosse um momento de muita intimidade com Deus, e que nós pudéssemos dizer que fomos tocados por Deus, pela mensagem, pelo companheirismo, pelo relacionamento uns com os outros, pelo bom café que já tomamos, por essa experiência singular que Deus tem nos permitido viver. Amém? Amém. Nós temos tido reuniões muito devocionais. As duas últimas reuniões que nós tivemos foram marcantes, e eu queria pedir a Deus que essa fosse tanto quanto as outras foram. Vamos estudar diante do Senhor, vamos orar. Eterno, nós estamos diante do Senhor com o nosso coração desejoso de ser lançado em tuas mãos. E é por isso que nós nos curvamos diante dos teus pés e rendemos ao Senhor as nossas vidas com um Pai sincero, do nosso louvor, da nossa gratidão ao Senhor, e também, meu Deus, num ato de rendição e submissão à tua vontade. Opera em nós nessa manhã o teu querer, Deus. Ajuda-nos a louvar e bendizer o teu santo nome. Ensina-nos algo que possa contribuir, ó Deus, para a nossa maturidade espiritual. Leva-nos à sala do teu trono, para que nós possamos, ó Deus, de uma maneira muito especial, contemplar a tua vontade para as nossas vidas e estar, ó Deus, adotando essa tua vontade para os nossos dias. Toma-nos em tuas mãos, dirija-nos, conduza-nos segundo a tua vontade, e nós atenderemos, ó Deus, o teu chamado em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabemos que nós somos líderes, temos um chamado de Deus para as nossas vidas, e quando nós temos uma oportunidade como essa de hoje, de reunirmos aqui neste lugar, parar distante da nossa correria, da nossa vida, das nossas atividades, só para declarar o nosso amor, a nossa adoração ao Rei Jesus, esse é um grande privilégio que nós temos. Eu me imaginei agora como se nós pudéssemos, diante do trono do Altíssimo, retirar essas pequenas coroas que nós carregamos nas nossas cabeças, que são impostas sobre as nossas vidas por causa dos cargos de liderança que nós ocupamos, e retirando essa coroa, depositar agora diante do altar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. Com esse gesto dizer, só tu és Rei, Senhor. Amém. O Senhor é o Senhor e Rei da minha vida. É o Senhor e Rei do meu trabalho. Amém. É o Senhor e Rei da igreja. É o Senhor e Rei aqui, agora e para todos sempre. Serás Senhor e Rei. Como oferta agradável
recebe diante do altar toda a autoridade que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Vista sobre nós agora, Deus, o teu cuidado, o teu amor, uma graça misericordiosa. Nós precisamos nos sentir em teus braços. Restaura, Deus, nossas vidas. Ajuda-nos a alcançar novos sonhos. Dá-nos, ó Deus, então, uma visão ampliada. Ajuda-nos. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço. Mata sua fome. A fome, nesse caso, não tem nada a ver com aquele barulho que faz no estômago, aquilo que promove o nosso emagrecimento. Não é isso, não. A fome é aquilo que nos faz ser gananciosos. A fome, que o diabo gosta de lidar com ela, é onde está o desejo exagerado do nosso coração. Mesma coisa. Sempre. Lá na cruz, o diabo vai fazer a mesma coisa com Jesus. Depois do seu jejum, como é que é a conversa de Satanás com Jesus? Você está com fome? Manda transformar essas pedras aí em carne agora. E aí Jesus tem que provar para ele que existe uma distorção no seu entendimento. Não, Satanás, peraí. Tem até poder nisso. Eu tenho, mas não é só de fome, mas a palavra. O poder da palavra que sai da boca de Deus. Aí ele fala assim, então vamos resolver uma outra questão aqui. Provoque. Mostra para Deus que você é autossuficiente. Lança a gente aqui de cima. Ele mesmo vai dar ordem aos anjos para que te amparem. Não, tem uma distorção nessa palavra. Não preciso tentar Deus. Não preciso tentar o meu Pai. Eu sei o que ele é capaz de fazer. Aí a última tentação ele leva Jesus ao pináculo do templo e fala assim, cara, está vendo isso aqui tudo aqui é meu. Inclusive a coroa será sua. Você pode usar a coroa de rei, você pode
se julgar dono dessas coisas todas aqui. Eu só te quero uma coisa, agora, nesse momento, ajoelhe aqui na minha frente e diga que eu sou o Senhor. Aí Jesus, mais uma vez, repreende a armadilha do diabo. Sabe que hoje, esse capiroto, esse mundo, que não tem um pingo de criatividade sequer, ele continua usando as mesmas tentações e as mesmas armadilhas para nós. Em que nós fomos seduzidos? Sacia a tua fome. Você tem fome do quê? Qual é a sua fome? Sabe, nós temos alguns desejos exagerados que estão levando o nosso chamado, nosso ministério para um lugar muito distante daquele que é o nosso ponto original. E alguns de nós estamos com sede de projeção social, sede de autoridade, sede de poder, sede de ser reconhecido como o bom pastor, de ser o grande homem de Deus, de ser o respeitado e amado por todas as pessoas. Eu sei disso. A vaidade que nos impulsiona a pecar está aqui dentro da gente, trabalhando na nossa vida e alimentando essa concupiscência, fazendo com que a gente caia, tropece nela o tempo todo. Do que é que nós precisamos para viver? Nós temos muita dificuldade para responder essa pergunta, mas se a pergunta for feita de uma maneira diferente, a gente vai escrever uma aula bacana e rápida sobre isso. O que é que você deseja para viver? Agora, a promessa de Deus não era conceder aquilo que deseja simplesmente no nosso coração, mas aquilo que nos é necessário para a vida. Que nos é necessário, não os nossos desejos bons. E a última, ainda tem mais duas, né? A gente tem fome, a gente tem tentadores. Sabe, uma das coisas que me preocupa é que quando nós ouvimos o nosso chamado, o que nós fizemos com a nossa agenda, irmãos? Nós pegamos a nossa agenda e rasgamos a nossa agenda. Não foi assim? Quem aqui não fez essa oração? Deus, eu estou pronto para te servir, qualquer lugar. Tem uns hinos clássicos, né? Tudo entregarei, né? Tudo entregarei, inclusive a agenda. Toma a agenda. Minha agenda é sua. Hoje nós pegamos a agenda de novo. Pior do que isso, nós não somente temos uma agenda própria, como queremos controlar a agenda de Deus. Tem uma coisa que me preocupa muito, assim, é quando eu recebo alguma proposta para campanhas ministeriais, onde a gente promete que tal dia e tal hora Deus fará alguma coisa. A igreja já vem fazendo isso há muito tempo, porque dia de salvar, qual é o dia? Dia da salvação. É o domingo? Não, domingo. É o domingo no culto da noite. Não, Senhor. Nossas ovelhas fazem isso com a gente. Quando eles chamam o vizinho dele para vir à igreja, que culto que eles chamam? É no domingo. E pode ser no culto da escola bíblica? Não pode, tem que ser no culto da noite. O culto da noite é o evangelístico. Deus, naquela hora, nós botamos na agenda dele. Agora o Senhor tem que salvar. Quarta-feira Deus não precisa salvar. Quarta-feira Deus cura. É culto de oração. Culto de oração. Aí nós temos lá, a gente coloca na agenda de Deus. Deus, hoje é culto de oração da igreja. Eu tenho um irmão aqui que está no hospital, ele está com câncer, e o Senhor vai curar o câncer desse irmão. Olha, nós temos irmãos que estão desempregados, nós temos irmãos que estão passando por essa situação e tal. Sabe? Além de ter uma agenda própria, nós tomamos a agenda de Deus de assalto e estamos falando para ele o que ele tem que fazer.
Que absurdo é esse? Que absurdo é esse que nos leva a ter essa ousadia de tentar Deus? Pula daqui e Deus que se vire para cumprir aquilo que você prometeu. Tem promessas que nós fazemos no povo, irmãos, que Deus não vai cumprir, porque não partiu do coração dele. Eu tenho uma bacana assim que a gente gosta, né? Aqui não tem, mas em muitas cidades aí de Minas, onde tem negócio assim, eu devo botar, frente. Poço de Caldas pertence ao Senhor Jesus. Pertence? Cara, se pertencesse, Luciano, 2 vagabundos não pegariam 3 meninas e levariam para lá, baixa isso. Não é verdade? Então, assim, a gente tem feito algumas declarações que são verdadeiras tentações, ou colocando Deus num canto da parede. Agora a gente vê, Deus, nós fomos lá na frente do povo, o Senhor chamou a gente no ministério, nos deu o título de pastor, nós somos livres e respeitados da cidade, e nós prometemos, a cidade é do Senhor, se vira e acaba com a bandidagem agora na cidade. Se tentar Deus. Pula daí agora, deixe que Deus resolva a sua situação. Pior do que isso, irmãos, é quando a gente ousa ser a 4ª pessoa da Trindade. Pior do que isso. Ali a gente já deixou de ser apenas o secretário do Eterno. A gente já se senta na mesa da diretoria. E nenhuma das decisões passam sem que nós tenhamos condições de concordar com ela. O texto diz o seguinte, presta bem atenção. Não pega um novato e deixa ele ser visto, não, porque esse cara pode cair na tentação do diabo. Agora, pior do que isso também, ele tem que ter um bom testemunho de fora, para que ele não caia na armadilha do diabo. Qual é a armadilha do diabo? Ele vai tentar dar para mim e para você, ao longo da vocação que Deus nos deu, todas as oportunidades para saciar a nossa fome. Todas as oportunidades para ver Deus provando que Ele é Deus. Confesso para vocês, eu gosto aqui do lado, assim, que é a vaidade pastoral. Vaidade pastoral. Você já fez culto de domingo à noite, fez um apelo na sua igreja, inflamado, depois de ter pregado aquele sermão que você, assim, hoje os anjos se acamparam ao redor dessa igreja, Deus desceu, a nave dele está aqui em cima, você pregou, fogo, o negócio terminou, você faz um apelo e não se converte uma viva alma. Já passou por isso? Qual é a pergunta? O que deu de errado? O que aconteceu? Fui eu que fracassei? O Espírito Santo agiu na igreja de hoje? O que é que tem alguém em pecado aqui dentro? A sensação de fracasso quando isso acontece é terrível. E a gente volta para casa, dá uma vontade louca de ir para casa, não dá? Ninguém sabe vai para ali para sair depois, se é da igreja, no culto de domingo à noite, em que o resultado foi aquele que você não esperava. Mas quando a coisa acontece de outra maneira, você pega, sente a vontade. De novo, Deus estaciona na nave dele lá em cima. Os anjos se acampam, você faz apelo, vem aquele monte de gente ali na frente e tal. E aí você ora, bota o olho na mão, sai um giro na cabeça do povo, o demônio cai, você expulsa, ele vai embora e tal, não sei o quê. Aí você fala, caramba, hoje Deus estava aqui. Hoje ele operou milagres aqui neste lugar. Que maravilha! Aí na segunda-feira eu estava assim, meio, a minha irmã pegou um sermão, cara. Ontem eu acertei, sabe, no ângulo.
Aquele que você pega assim de tripela, a bola faz uma curva, não tem goleiro que pega. Preguei muito ontem à noite. Arrebentei na mensagem. Rapaz, você sabe a quantidade de gente que se converteu na igreja, que já estava lotada. Caramba, o que foi que Jesus fez? O diabo para assim. Ele se voltou. Ele se curvou. O rock se curvou diante de mim. Caí na condenação do diabo. Caí na armadilha dele. Irmãos, eu vou falar para vocês me perdoam. Eu já fui muitas vezes frustrado para casa porque ninguém se converteu. E já cheguei muitas vezes em casa depois de ter passado pela pizzaria, porque eu celebrei, porque o culto foi uma peça. Peguei muito, se converteu muita gente. E a igreja estava feliz. E eu fui celebrar. Eu gostei daquilo. Eu me emocionei demais. Eu me senti bem. Aquilo massageou, não é? Condenação de Deus. Que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe. E que Deus perdoe você também se você já passou por essa experiência, porque não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados em primeiro lugar de Deus. Todos esses requisitos apresentados aqui, eles se assemelham a uma pessoa de Cristo. Você já pensou nisso? Irrepreensível. Cristo é? Amém. Então tá bom. Marido de uma só mulher. Cristo é? Quantas noivas ele tem? Uma só. Chama a igreja. Não tenta botar não. Ele é equilibrado. Cristo é? Ele tem domínio próprio. Cristo tem? É respeitado. Até por quem não acredita nele. Até o capeta respeita. E respeita muito. Muito mais do que a gente. Apto para ensinar. Hospitaleiro. Todos esses atributos que são exigidos dos vocacionados são atributos apresentados em Jesus. E é por isso que diz assim: você quer ser visto? Você tem que ser parecido com Jesus. É isso. Mais nada. Você quer ser líder na igreja? Seja parecido com Jesus. É isso. Mais nada. É interessante também que esse texto mostra para nós alguns exemplos, ou nos faz lembrar alguns exemplos de homens de Deus que foram vocacionados, chamados por Deus. Podemos lembrar aqui de Abraão, de Moisés. Cara, tem um que a gente gosta muito de falar dele, Caleb. Esse camarada visionário. Neemias. Os empreendedores assim fantásticos. Pedro, Paulo. Esses homens tiveram algo em comum. Todos eles tinham as suas falhas distintas, mas alguma coisa era em comum para eles. Todos eles eram vocacionados por Deus. Nenhum deles se meteu a fazer aquilo para o qual não foi chamado para fazer. Eu tenho dito aos neófitos, aos candidatos ao ministério pastoral: Deus te deu um chamado. Você tem certeza disso? Deus falou contigo? Você tem certeza disso? Se não tiver, filhão, não se mete nisso. Não se mete nisso. Sabe por quê? Ser pastor é ir além do que está escrito. Não basta ser irrepreensível diante dos olhos do homem. Tem que ser irrepreensível diante dos olhos de Deus. Quem tem que dizer para você que você é o marido de uma só mulher não é o povo, é a sua mulher. É ela que tem que dizer: meu marido é só meu. Sabe, não é você que tem que dizer que os teus filhos estão sob seus cuidados.
São seus filhos que têm que dizer assim: amo meu pai, eu respeito meu pai, e eu cumpro aquilo que ele me ensina. É o diabo que tem que dizer para você: não dá para tentar mais esse cara, ele não está na minha armadilha. Não é você que tem que sair dizendo por ele: não, eu venci Satanás. É ele que tem que reconhecer. Ser um homem de Deus, chamado por Deus, é ir além das linhas. Eu quero dizer aqui para vocês que é com muita tristeza que eu digo isso. Talvez eu não tenha certeza disso, porque eu não vivi as outras épocas. Mas a nossa época está sendo marcada por ser uma época onde os púlpitos estão mais contaminados do que todas as outras que nós já vimos. Contaminados por causa do desejo, da ganância, do poder, da tentação a Deus, dessa sensação de poder que a gente precisa ter. E tem muito homem de Deus vocacionado caindo na tentação do diabo. Por isso que hoje pela manhã eu queria que você parasse um instante e se lembrasse daquele dia. Sabe aquele dia quando você disse sim? Sabe aquele culto que você estava lá, que a sua experiência religiosa, aquele momento em que você entendeu, Mário, que não tinha que ser pastor. Deus havia te chamado. Na minha experiência, eu estava no culto de missões, o pastor Edson Pedro pregava e ele contou a seguinte ilustração: em que no momento do ofertório, a igreja estava fazendo comissões, os diáconos antigamente carregavam uma bandeja e iam recolhendo as ofertas no meio da igreja, e um desses diáconos se coloca de frente com uma garota, e essa garota muito pequena diz assim: então, o senhor pode abaixar um pouco a bandeja? E aí ele pegou e abaixou um pouco a bandeja, esperando que ela colocasse a sua oferta, e ela falou assim: mais um pouco. Aí ele abaixou mais um pouquinho, devia ser alto, assim como eu, e ela falou assim: você não está entendendo, dá para você colocar no chão? Eu achei aquilo muito estranho, mas ele foi, colocou a bandeja no chão, e quando ele colocou a bandeja no chão, a garota foi subindo em cima da bandeja. Eu estava sentado no meio da igreja. E eu falei assim: Deus, eu quero subir a bandeja. Como é que foi a sua vida? Eu subi a bandeja. Um dia. Quando foi que você subiu a bandeja e entregou a tua vida a Deus? Para Ele te usar, para Ele marcar a sua agenda, para Ele conceder a você a autoridade que lhe é devida para o exercício do seu ministério. Feche seus olhos, volta para esse dia, volta naquele dia, fale com Deus, repita a mesma oração. Eu não sei qual foi a oração que você fez naquele dia, mas repita-as. Eu não sei como é que foi a sua tomada de decisão, mas eu sei que se você é pastor, Deus te chamou, você ouviu a sua voz, o seu coração desejou-se mudar, você fez uma transposição, você entrou no leito do rio de Deus, ali você disse sim, eu quero ser pastor, quero cumprir sua vontade. Gozinhos de marcar a minha vida. A gente cantava muito antigamente e dizia assim que Deus tem um leito para todo mundo. Cada um tem o seu. Outros nós citamos aqui, tudo entregarei. E há dezenas, milhares de hinos aí compostos que certamente marcaram a tua chamada. Cantará ele agora no teu coração de novo.
cima, eu queria que você cantasse para a gente um hino vocacional. Você lembra dela? Aqui, Jesus, consagrado, tudo deixarei, resoluto, mas submisso sempre a ti entregarei, tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus, bondoso, sempre servirei. Amém. Você conhece o hino que pode ser o hino de hoje, para todos nós cantar? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início. Eterno, nós estamos sentindo, Senhor. Essa manhã, sem dúvida, tem um maravilhoso contigo. Amém, Jesus. Recebe as nossas vidas em total. Amém. Retira do nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém. Tudo aquilo que foi plantado pelos dados inflamados do inimigo de nossas almas, do inimigo do Senhor, do inimigo da tua igreja. Esses dados, às vezes, contaminam a nossa vida, contaminam o nosso ministério, e fazem com que a gente se distancie do projeto inicial.
voltar ao início. Ajuda-nos a retomar o caminho e fazer aquilo para o qual fomos chamados, vocacionados e estamos sendo sustentados. Em nome de Jesus. De pé. Somente para aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou, Santo, 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 oh, aquele que é o Senhor, Santo, 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 leão da tribo de Judá. Estrela da manhã, Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco, Santo, 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 levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Deixa meu povo ir para me adorar. deixa meu povo ir para me adorar. Estou saído do Egito, estou Saído do Egito, estou saído do Egito. estou saindo do Egito. Brasil, tu és escondido Brasil, tu és escolhido para adorar ao Rei, para adorar ao Rei, para adorar ao Rei, para adorar ao Rei. Brasil, consagrado ao Senhor Jesus em 1500 pelos descobridores portugueses, tem feito pactos espirituais e alianças com os deuses do Egito, que se renovam a cada ano. Levanta o teu clamor ao Brasil. Deus quer te libertar dos deuses do Egito. Tu és escolhido ao Brasil como nação adoradora perante as nações. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo.
revelada sobre ti está, Brasil. Ouve, ó Brasil, plenitude